Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou fazendo mais essa videoaula aí para vocês. A gente vai falar de litisconsórcio. No caso eu faço essa aula mais para ajudar aí os amigos meus da faculdade. E vou estar lançando essa videoaula também no YouTube para aqueles que quiserem também estar precisando da matéria, fazer alguma prova, alguma coisa assim, pode estar utilizando. Esse slide eu peguei da internet, não me recordo de onde, e fiz algumas adaptações. Espero que vocês possam estar aí aprendendo um pouco. A gente começa falando então aqui dos temas, né? Nós vamos falar sobre litisconsórcio, sobre intervenção de terceiros, sobre a resposta do réu, nulidades processuais e o julgamento conforme o estado do processo. Aliás, a gente não vai falar de nulidades processuais e, se eu não me engano, nós vamos falar também de resposta e do processo do julgamento. Eu coloquei isso aqui, mas mais supetão acho que não vai entrar. Opa. Então, o que é o litisconsórcio? Litisconsórcio é um momento, né, vou estar lendo aqui, depois eu explico. A lide pode ser entre diversos sujeitos ou ainda várias lides entre diversos sujeitos podem acumular-se no mesmo processo com pluralidade de partes, sejam vários autores e um réu, ou um autor e vários réus, ou vários autores e vários réus. Até aqui, o que é a lide? A lide é uma situação, um problema que vai vir a ser resolvido pelo judiciário, né? Você tem uma questão com alguma pessoa, com alguém, com uma empresa ou qualquer outra coisa que seja, e vai entrar na justiça para pleitear o seu direito. Está criada a lide. Você vai ser uma parte dessa lide. Se é você que entrou com a ação, você vai ser a parte autora. E a parte que vai estar oposta a você vai ser a parte ré, né? A parte ré vai estar do outro lado, no polo passivo da demanda, você vai ser o polo ativo. Então vai ter um polo ativo e o passivo. Primeiro está claro, né? Acontece que você pode também entrar na justiça contra alguma pessoa, seja pessoa física ou jurídica, que seja, juntamente com outra pessoa também. Então pode ter mais de um autor e pode ter mais de um réu do outro lado. Vocês dois podem entrar contra uma pessoa, bem como pode entrar contra duas, três, quatro, quantas quer que for, né? E também pode ser do outro lado também, uma, duas, três, quatro partes autoras. Ao fenômeno da existência de várias partes, como autores ou réus, no mesmo processo, dá-se o nome de litisconsórcio. É o conceito do Moacir Amaral dos Santos, né? As espécies de litisconsórcio. Legal essa parte aqui, porque é importante a gente ter fixado esse conceito, porque mais para frente talvez a gente vai usar aí na intervenção de terceiros, né? Então, estejam ligados aí no que vai acontecer. Opa, está errado aqui. Conforme a posição processual em que se forma, a gente vai ter aí o litisconsórcio ativo. Vai ser mais de um autor. Ou então o litisconsórcio passivo, que vai ser mais de um réu, no caso, né? Você vai ter um litisconsórcio ativo, mais de um autor. Litisconsórcio passivo, mais de um réu, como a gente tinha falado. Ou então o litisconsórcio misto, né? Que vai ser o cúmulo ocorre em ambos os polos da relação pessoal. Pode ter mais de um réu, mais de dois réus, mais de três réus, mais de quatro autores, mais de cinco, não interessa. Então o misto vai ser quando sempre houver mais de um autor e mais de um réu na mesma demanda. Aí a gente fala também do momento da formação do litisconsórcio, né? O litisconsórcio inicial, formado na fase postulatória, ocorre no início do processo. Aí você vai perguntar, o que é fase postulatória? É a fase onde é feita a inicial, a citação, né? E por aí vai. Acontece também o litisconsórcio ulterior, que vai ser posteriormente, depois de feita já a inicial, a citação, né? E vai acontecer em alguns casos de intervenção de terceiros, como o chamamento ao processo, insistência e litisconsórcio, que a gente vai ver. Então tem essa diferença do inicial para o ulterior. O inicial vai se dar sempre no começo, quando a demanda entrar em juízo, houver a citação, já vai ser citado já o litisconsorte. E o ulterior, posteriormente, né, quando já estiver em andamento o processo. Conforme a obrigatoriedade de sua formação. Então, a gente já viu duas espécies, né? Que é quanto à
no caso aqui, a posição processual, qual lado que vai estar o litisconsórcio, e quanto ao momento, agora a gente vê a questão da obrigatoriedade. A gente tem o litisconsórcio necessário, que forma-se por determinação legal e não pela vontade das partes. Insere-se aqui também determinação legal ou natureza jurídica. Determinação legal, por exemplo, quando está específica na lei, como nos casos de uso campeão, onde o autor seja casado, então o cônjuge tem que estar junto, então a previsão legal já nesse aspecto. E no caso a gente pode citar aqui a natureza jurídica, no caso de divórcio, por exemplo, né? Não tem como você entrar com um processo de separação sem a parte, sem o cônjuge, é impossível. Litisconsórcio facultativo dá-se por iniciativa e vontade das partes, né? Então você não tem obrigatoriedade de exercer o litisconsórcio, mas ele é facultativo, deve estar de acordo com os limites legais, né? Que nós vamos ver adiante. Conforme ainda a independência do litisconsórcio e o modo de solução da causa. A gente vai ter o litisconsórcio simples, a atuação entre os litisconsórcios é independente, uma relação em as outras, né? O juiz poderá julgar de modo distinto para cada litisconsórcio. Então isso que é importante, né? A atuação entre os litisconsórcios é independente. Então uma ação de um litisconsórcio não vai influenciar em nada na ação do outro. Não vai influenciar no campo jurídico da outra pessoa. Então, se eu simplesmente, por exemplo, em um dos casos, me transformei em um réu confesso, então eu falo alguma coisa que venha a surtir um efeito na demanda, vai ser só para mim. No caso do litisconsórcio simples, se eu for um litisconsórcio. Desculpe, o que não vai acontecer para o outro. O juiz poderá julgar de modo distinto para cada litisconsórcio. Então, vai ter julgamentos distintos, não vai ser a mesma demanda, vamos dizer assim. No litisconsórcio unitário, a demanda tem que ser julgada de maneira uniforme para todos os litisconsórcios. A atuação dos litisconsórcios se dá de maneira dependente uma em relação às outras. Ou seja, primeiro que tem que ser julgado igualmente. O mesmo julgamento de um é para o outro. Isso tem que ficar claro, né? E um outro ponto, né, uma ação de um litisconsórcio vai influenciar no outro. Então, essa é a diferença principal do unitário para o simples. Então, vamos falar do cabimento do litisconsórcio. Quando que vai acontecer o litisconsórcio? Quando é possível? Quais são os requisitos para que o litisconsórcio ele se torne uma realidade numa demanda judicial? Primeiro, quando entre as pessoas houver comunhão de direitos ou de obrigações, claro que relativas à lide, quando os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito, quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou a causa de pedido, quando ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Ficou estranho, né? Vamos tentar entender melhor essa descrição que está no artigo 46 do CPC. Quando entre as pessoas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. O que tem a ver? O que está dizendo? Está querendo dizer que existe um interesse de agir comum entre as pessoas. Como, por exemplo, uma ação de cobrança de aluguel contra o devedor e seu fiador. Por exemplo, a subrogação. Subrogação? O que é isso? Subrogação é quando uma dívida é passada para outra pessoa, sem que haja o seu fim, sem que haja a extinção dessa dívida. Ela simplesmente é passada para outra pessoa. É o caso do fiador. Quando a pessoa vai alugar uma casa, ela tem que colocar um fiador no contrato. Para que, se ela não pague, a outra pessoa pague. Né? Então, nesse caso, há um interesse jurídico no caso do fiador aí, no negócio. Né? Então, ele é chamado, né? No caso, a gente vai estar vendo aqui mais para frente os tipos de litisconsórcio, né? Só para a gente entender quando vai haver. Segundo a hipótese que a gente falou anteriormente, quando os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito. Não se refere a fatos idênticos. Isso é muito importante. Estamos falando aqui do mesmo fato. Né? Duas vítimas de um mesmo acidente pleiteiam juntos a indenização pelo dano sofrido. Ou seja, não foi um acidente, por exemplo, eu sofri um acidente na Rodovia do Sol, que é aqui no Espírito Santo. Eu sofri um acidente na BR-101, 2 dias depois, eles vão entrar com o mesmo processo. Não é isso. Se refere a fatos idênticos. Não se refere a fatos idênticos, mas ao mesmo fato. Não foi no mesmo lugar, no mesmo horário, com a mesma pessoa.
duas vítimas do mesmo acidente pleiteiam junto a indenização pelo dano sofrido. Então o caminhão entrou na contramão, os dois carros bateram, os dois sofreram dano, os dois entraram contra o caminhão que entrou na contramão. Quando entre as causas houver conexão pelo objeto ou acaso de pedir, no mínimo dos pontos é comum a pretensão de todos. Né? Então você vai ver aqui nesse exemplo, né, que pode haver uma empresa que foi contratada e, no caso, é uma contratação da própria empresária também, pelo mesmo contratante, né? Pode acontecer um caso assim, de contratar o serviço da empresa, depois contratar também a empresária, só que em contratos diversos, né? Você tem a conexão aí pelo objeto ou pela causa de pedir, né? Tem que ter um dos dois, mas pode ter os dois também. Quando ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato de direito, questão, ponto controvertido nos autos, né? Quando fala de questão aqui, o ponto ou razão é cada um dos sustentáculos de fato ou de direito que embasa a pretensão da parte. Exemplo, contribuintes que pleiteiam declaratória de inexigibilidade de débito tributário idêntico em face de prescrição. O que é isso? Débito tributário é quando a pessoa ela vai requerer, né, uma situação de um débito tributário, né, idêntico ao mesmo débito tributário, e eles vão estar correndo atrás disso aí. Litisconsórcio necessário. Gente, vocês percebem que eu não estou adentrando muito, que eu não adentrei muito nos anteriores, que é mais para ter uma base mesmo, e outra que eu não tenho conhecimento específico em todas as áreas, né? Eu estudei só para fazer essa videoaula e os pontos que são mais relevantes para a matéria. Então, artigo 47 vamos ler aqui. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsórcios no processo. Ou seja, é necessário, né? Tem que estar lá para ter a resolução da lide. Parágrafo único. O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsórcios necessários dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo. Foi só um tópico para a gente revisar aquela questão que a gente tinha falado. Está até mal colocado aqui no slide, não sei por que ele apareceu aqui. Mas é para falar quando que vai acontecer o litisconsórcio necessário, né? Enfim, vamos falar da assistência litisconsorcial. Quando o terceiro assume a posição de assistente na defesa direta de direito próprio contra uma das partes, o que se dá é assistência litisconsorcial. A posição do interveniente passará a ser de litisconsorte, parte, e não mais de um mero assistente. Então, muito importante, vamos ler novamente. Quando o terceiro assume a posição de assistente na defesa direta de direito próprio contra uma das partes, o que se dá é a assistência litisconsorcial. A posição do interveniente, do terceiro, ou seja, passará a ser de litisconsorte, parte, e não mais de mero assistente. Vamos ver então, vamos dar uma destrinchada no assistente litisconsorcial. É uma figura híbrida, ficando entre a parte e o terceiro. Exerce todos os poderes, submete-se a todos os ônus e responsabilidades da própria parte. Exemplo, o adquirente de um bem litigioso, né? Ou seja, ele comprou algo que havia um litígio sem saber, né? Porque não pode agir de má fé. Exemplo, condomínio que ingressa em processo no qual figura em litígio coisa comum do condomínio, ou seja, condômino que ingressa em processo no qual figura em litígio coisa comum do condomínio. O que é isso? Vamos dizer que entrou uma pessoa, né, dentro do condomínio e simplesmente ficou raiz no parquinho do prédio. Então o síndico, na figura do condomínio, entrou com uma ação e o morador do 304 também quis entrar como assistente para, né, dar um embasamento maior aí. Então, isso também é assistência litisconsorcial. Intervenção de terceiros. Opa, então vamos começar. Engraçado, pessoal, você vai falar, Marcos, mas assistência não é uma intervenção de terceiros, não? É meio controverso, porque no código, assistência não está dentro das situações de intervenção de terceiros, mas acaba sendo uma, vocês vão ver por quê. Há terceiros que remanescem terceiros.
apesar de terem passado a integrar o processo assistentes. E outros que, no momento em que passam a integrar o processo, assumem a condição de parte, como por exemplo o denunciado, a lide ou o nomeado à autoria. De qualquer maneira, para que o terceiro possa ingressar em processo alheio, há necessidade de expressa previsão legal. Essa colocação é do Almeida e Talamini, Wambier, né? E então vocês viram que quando acontecer do terceiro remanescer o terceiro, né? Aliás, quando o terceiro ele integrar o processo de forma mais solidificada, ele vai deixar de ser um mero interventor e vai se tornar um assistente, uma parte, né? Eles vão assumir, né? A questão aqui do processo vai se tornar realmente uma parte. Então vamos para o próximo slide. Então, intervenção de terceiro. Você vê que ele colocou assistência, né, antes de entrar a intervenção. E agora, dentro da intervenção, a gente fala de assistência. Realmente é um pouco estranho. Vocês vão ver que a primeira matéria que está no código de intervenção é oposição, mas assistência a gente vai colocar no meio também, né? Então, vamos falar sobre assistência, novamente. A gente vai ter dois tipos de assistência. Assistência simples e assistência litisconsocial. Assistência simples, o assistente apenas acompanha o processo sem praticar atos de parte. Refere-se ao terceiro com interesse jurídico na causa em face dos seus efeitos reflexivos. Né? Ou seja, está previsto no artigo 50, né? Então vai ser o primeiro fato aí, vamos dizer assim, que o fato que pode vir a acontecer, né? Existe a lide é um fato, e a resolução dessa lide pode implicar em reflexos a um terceiro. Então esse terceiro vai entrar como assistente ao caso do sublocatário nas ações de despejo. O que é isso? Eu aluguei meu apartamento para um camarada, e esse camarada alugou o meu apartamento para outra pessoa. Mas pode fazer isso? Pode, mas tem que estar expresso no contrato de aluguel que ele pode sim sublocar. Mas vamos supor, então, que no caso ele sublocou o apartamento. Mas aí ele deixou de pagar para mim o montante devido. Então eu entrei com uma ação de despejo. Mas só que não é ele mais que está morando no apartamento. Quem está morando lá é o cara que alugou na mão dele. O cara que alugou na mão dele o meu apartamento. Então eu vou entrar com despejo. Mas quem que vai ser despejado? Vai ser o cara que alugou na minha mão ou vai ser o cara que alugou na mão dele? Vai ser outro cara. Então vai ter um reflexo, né? Vai ter um efeito reflexivo na esfera jurídica do cidadão, que vai acabar entrando também como assistente no processo aí, provavelmente do lado do cara, né, que alugou para ele. E vai haver também assistência litisconsocial, que foi a primeira que a gente falou, que o assistente ele passa a integrar o polo da relação processual. É por isso que talvez a gente não possa incluir totalmente assistência e intervenção de terceiros, porque em determinado momento ele passa a ser uma parte, né? Então, talvez por isso que a intervenção de terceiros aí, quando o legislador resolveu fazer o código, ele não tenha colocado junto. Vai entender. Assistência simples, né? Vamos dizer, o assistente exerce os mesmos poderes sujeitos aos mesmos ônus processuais que o assistido. Assistência não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija. A decisão faz coisa julgada ao assistente. Então vamos cada tópico por tópico, né? Primeiro, o assistente exerce os mesmos poderes e sujeitos aos mesmos ônus processuais do assistido. Lógico, se a causa se no decorrer do processo houver alguma prova ou algo que seja positiva ao réu, vai ser também o assistente que vai estar do lado do réu. No caso da assistência, vamos dizer assim, né? Nesse exemplo. Assistência não obsta que a parte principal, ou seja, o que é não obsta? A palavra feia é essa. Não impede, é impedir. Obstar é impedir. Obstar vem de obstáculo. Assistência não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija. Nesse ponto é importante ressaltar que a assistência não vai poder fazer nada, porque a parte principal não é ela é apenas um assistente. E a decisão julgada faz coisa julgada ao assistente. Óbvio, se a própria parte ela pode simplesmente abrir mão do processo e falar, ok, esse pedido é procedente e vai acabar,
Se a decisão for julgada, né, em prol ou a favor, vai surtir o mesmo efeito para o assistente. Ok. Então, espero que tenha ficado bem fixado aí a questão da assistência que está do artigo 50 ao 55. A gente vai falar agora de oposição, que é a segunda intervenção de terceiros, e a primeira no Código. O que o artigo 56 fala? Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. Entenderam? Não, né? Então, é o seguinte. Isso é uma questão... uma coisa bem fácil de entender, tá? No caso, você vai ver aqui, porque a gente vê quando lê um artigo do código, a gente meio que fica assim, porque o legislador escreve meio, ele troca as partes da oração e modifica. Mas olha só, vamos ler de novo. Quem pretender no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controverte autor e réu poderá ter se oferecer a posição contra ambos. Tem uma coisa sendo na lide. Duas pessoas estão lá litigando pelo aquele objeto, o autor e o réu e tal. Só que aquela coisa que eles estão requerendo na justiça é minha. Por que eles estão requerendo? Então eu vou entrar como oposição. Vocês vão ver o exemplo. A participação do oponente dessa forma visa a exclusão, intervenção ad excludendum das pretensões do autor e do réu sobre o objeto litigioso do processo. Trata-se do sujeito que entende que nenhum dos primitivos sujeitos da relação processual tem razão contra a demanda, mas que o direito lhe pertence. Trata-se de duas ações conexas. Ou seja, o que eles estão litigando não tem nada a ver com eles. É meu direito, então não tem por que essa litigância existir. Deve haver, então, uma exclusão. Então, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês. No código, né, vocês podem estar vendo aí as situações que isso vai acontecer, como vai acontecer dos prazos, né? Mas é um exemplo a ser dado. Então, espero que vocês possam estar verificando aí. E vamos para nomeação autoria. Aquele que detiver a coisa em nome alheio, sendo-lhe demandada em nome próprio, deverá nomear a autoria, o proprietário ou possuidor. O que é isso? É muito fácil também, gente. É só você pensar. Um exemplo que eu vou dar aqui agora. Vamos dizer que o Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, tem uma fazenda muito grande no interior de Goiânia. Ele tem essa fazenda lá. Só que ele não fica lá, porque o cara faz show no Brasil inteiro, ele tem que colocar um caseiro lá, né? Ele coloca um caseiro lá e de noite ele ligou pro caseiro e falou assim: ô José, faz o seguinte pra mim, cara. Você vai pegar uma parte da cerca ali com seus ajudantes e vai esticar ela pro lado do vizinho. Ou seja, você vai pegar uma parte do lote do vizinho pra gente. Aí, o caseiro, como mero cumpridor de ordens, vai lá e vai esticar um pouquinho do terreno da fazenda do Fernando, né, pra lá. Aí o vizinho vai ver aquilo, vai ficar indignado e vai entrar com processo contra o caseiro, coitado. Mas o caseiro, ele nem queria fazer aquilo. Ele falou: Fernando, não vou fazer isso não, é errado, rapaz. Mas o cara foi lá, teve que cumprir a ordem, porque senão seria demitido. Aí o caseiro falou: não sou eu o proprietário desta fazenda. Então eu vou nomear ao autor do processo quem é o verdadeiro proprietário e vai denunciar o Fernando. Isso é a nomeação, a autoria. E vocês vão ver que o disposto desse artigo 62, ele também aplica-se à ação de indenização, né, intentada pelo proprietário ou pelo titular de um direito sobre a coisa, toda vez que o responsável pelos prejuízos alegar que praticou o ato por ordem ou em cumprimento de instruções de terceiro, que é o caso aqui do seu José, coitado. Então, se tiver uma indenização para o seu José pagar, quem vai pagar vai ser o Fernando, não vai ser ele, porque no caso aqui é o Fernando que é o proprietário da fazenda, né? Aí você vai ver que tem duas correntes, né? A clássica, né? O possuidor, o diretor da coisa demandado nomeia o autor, o proprietário ou possuidor indireto da mesma, a fim de afastar de si as consequências da demanda, né? Somente cabe nas ações reais. O que é ação real? Tem a ver com direito imobiliário.
né, vamos dizer assim, ação reivindicatória movida em face do locatário. Este nomeará o locador ao autor da ação. O que acontece também nesse caso aqui, pessoal? Pode acontecer, se eu não me engano, aqui é isso mesmo, artigo 72, quando está falando, por exemplo, eu tenho uma fazenda, essa fazenda está parada, eu vou resolver arrendar ela para alguém trabalhar lá. Só que essa fazenda não é minha, não. Essa fazenda é de outro cara. Aliás, pessoal, deleta, acabei de falar, falei besteira. Eu estou viajando na batatinha, que eu estou indo lá em denunciação à lide. Relaxa. Relaxa. Vamos continuar aqui. Analogia. Aplica-se quando o detentor da coisa não é o responsável pela reparação do dano, mas sim o proprietário. Somente cabe nas indenizatórias o dono do prédio e não o habitante é responsável por sua ruína. Né? Nesse caso, importante, um exemplo interessante para se ressaltar aqui. É ato exclusivo do réu, alguns pontos aqui. Né? Só o réu pode nomear a autoria, óbvio. Deve ser requerido no prazo para a defesa, né? 15 dias. Deve haver aceitação do autor. Se o autor não aceitar, nem adianta. Ou vai tu mesmo. Não adianta. O autor tem que aceitar essa nomeação. Então a gente fala aqui da denunciação à lide agora. Pra vocês verem que interessante que eu acabei de confundir aqui, né? Porque são muito parecidos, né? Os pontos. A gente vai falar de chamamento ao processo posteriormente, mas é legal que no CPC de 39 significava chamamento do garante. Sabe por que garante? A denunciação da lide é obrigatória ao alienante na ação em que terceiro reivindica a coisa cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta. Então, primeiro, a denunciação da lide é obrigatória a quem? Ao alienante. Tá bom. O alienante é quem? É aquele que vende, né? Sim, é aquele que vende. Aí fala, o alienante na ação em que terceiro reivindica a coisa. Terceiro está reivindicando, então o terceiro é um autor, né? Vamos dizer que o terceiro, nesse caso, não o terceiro, o interventor. Ele é o cara que está reivindicando a coisa, cujo domínio foi transferido da parte. A parte vai ser o réu. Então, esse alienante, ele alienou a coisa à parte. Ele vendeu uma casa à parte. Só que essa casa não era dele. Essa casa era de outra pessoa. E essa pessoa, certamente um dia chegou e viu o cara morando na casa dele, tomou um susto. E entrou com uma ação contra ele, contra a parte. Que, vamos pensar que agiu de boa fé em comprar, né, a casa na mão do caboclo, ou não. Então ele comprou a casa, mas não sabia que era de outra pessoa. A pessoa entra com ação contra ele e ele tem que denunciar o indivíduo que alienou a casa. Né? Ele tem que denunciar o cara que fez sacanagem com ele. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Ou seja, se caso houver valor envolvido aí, o maluco que alienou vai ter que pagar aí o valor. Né? Então, as perdas e danos ele vai ter que ser repassada para o caboclo que foi enganado. A denunciação da lide é obrigatória também ao proprietário ou possuidor indireto, quando por força de obrigação ou direito em casos como de usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, réu, citado em nome próprio, exerce posse direta da coisa demandada. Né? Garante daquela posse direta, pois fundada numa relação jurídica, é o proprietário ou possuidor indireto que responde pelos riscos que vier a sofrer o possuidor direto. Né? Então, a gente vai falar aqui daquela questão, né? Que ela é obrigatória ao proprietário, né? Ou possuidor indireto, quando por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, existe a posse direta da coisa demandada. Né? A denunciação da lide também é obrigatória em último caso, àquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda. De quem que está falando aqui? Do segurado, da seguradora, né? Do segurado, por exemplo. Pode ser um exemplo a ser citado, né? Você tem uma ação onde o seu direito foi lesado, aliás, onde você teve
um acidente de carro, por exemplo, né? E você vai entrar uma ação contra a pessoa porque ela provocou o acidente, para que ela pague os seus custos, mas ele não vai denunciar a seguradora, porque ela vai ser o garantidor nesse caso, né? Se caso o cara não pague, a seguradora vai ter que cobrir. Então ela vai entrar no polo passivo da demanda. Então a gente vai ter os dois casos, que é feito pelo autor ou feito pelo réu. Artigo 74 e 75 fala isso, né? Pelo autor, o denunciado assume a posição de litisconsorte do denunciante e poderá ditar a inicial. Feito pelo réu, o denunciado assume a posição de litisconsorte do réu. Óbvio, né? Em ambos os casos, deverá haver citação do denunciado. Tem que ser feita uma citação do denunciado. Vamos então ao chamamento ao processo. O que é esse chamamento ao processo? Sua finalidade primeira é alargar o campo de defesa dos fiadores e dos devedores solidários, possibilitando-lhes diretamente no processo em que um ou alguns deles forem demandados chamar o responsável principal ou os corresponsáveis ou os coobrigados a vir responder pelas suas respectivas obrigações. Em segundo lugar, reside sua finalidade em fazer atuar o princípio da economia processual, permitindo no mesmo processo se cumularem a ação proposta com as ações regressivas que o réu teria contra os corresponsáveis ou coobrigados. Moacir Amaral dos Santos. Acontece, o devedor, na ação que o fiador for réu, ou seja, você que faz faculdade aí pelos fiéis, meu amigo, né? Caso você tenha o seu fiador e o banco despertinho, você parou de pagar o fiéis, o banco vai despertinho e vai direto no fiador. Você acha que o fiador vai ter que resolver para você? Não é bem assim, porque você será chamado ao processo, obrigatoriamente. Os outros fiadores, quando para a ação for citado apenas um deles, então eu tenho um contrato, nesse contrato eu tenho 3 fiadores. Se eu não pagar, um deles é chamado. Eu tenho José, Maria e João. Chamou José. O chamamento ao processo vai acontecer de Maria e João também, porque eles também são fiadores. Então eles são solidários nessa obrigação. De todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de algum deles, parcial ou totalmente a dívida comum. O credor ele vai vender uma coisa para A, B e C e ele cobra tudo de A. Ele entra com a ação cobrando tudo de A. Só que B e C também devem. Então B e C vão ser chamados ao processo. Então essa vai ser uma outra intervenção de terceiros. Agora, pessoal, fiz aqui um mapa mental, vamos dizer assim. Peguei do Google. Não vou mentir. E para vocês entenderem um pouco aqui, o que a gente falou lá no começo, né, para a gente resgatar aquela ideia lá do começo. Aí a gente tem os conceitos de litisconsórcio, né? Primeiramente, pluralidade de pessoas atuando como parte no mesmo polo da relação processual. Pode ser ativo, né, mais de um autor, passivo, mais de um réu, misto, mais de um autor e mais de um réu. Espécies. Inicial ou ulterior, ou seja, inicial quando a ação já começa com vários sujeitos no polo passivo ou ativo. A inicial, né, a citação já acontece bem no começo, a primeira fase do processo já vem com todos eles. Ulterior, a ação começa sem o litisconsórcio e no decorrer dela entram outros sujeitos no polo ativo ou passivo. Simples ou unitário. Simples, há uma demanda conjunta, mas a decisão do juiz vai ser separada para cada uma das pessoas que compõem o polo. Por exemplo, um acidente de avião. Um exemplo interessante, né? Que no caso você tem mortes ou não, cada um vai ser julgado de uma forma, cada um vai ter um julgamento diferente. Unitário, pode ter diferente, tá, gente? Não obrigatoriamente. Unitário, a ação terá sempre o mesmo resultado para cada uma das partes que compõem o polo de demanda. Exemplo do casamento, né? Facultativo ou necessário. Facultativo, previsto no 46, possui 4 situações, né? Que é o caso que a gente falou, que é comunhão de direito, identificação de causa de pedido, conexão, né? Afinidade de questões, que se aproxima também ao inciso terceiro. E o necessário, que é a previsão no artigo 47 do CPC, o litisconsórcio será obrigado, se a lei assim dispuser,
ou a depender da natureza da ação. E haverá as mistas, né, necessário mais simples, exemplo do uso capião, e unitário facultativo, que pode acontecer também na ação de condomínio. Que é isso? Unitário, porque a decisão vai ser una, mas o assistente pode ou não entrar. A gente viu que pode o condômino, né, entrar como assistente numa ação onde o condomínio ele é autor, né? E ele pode estar entrando. E necessário mais simples é que no exemplo do uso campeão o resultado pode ser diferente, né, para as partes, né? Ele é necessário, mas pode ser diferente. E com isso a gente termina o nosso slide. Agradeço a você pela sua atenção. Foi bom